Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Eu estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Convido você, antes de mais nada, a se inscrever nele, curtir, compartilhar este vídeo, deixar seus comentários. Hoje eu quero estar tratando especificamente de dois textos bíblicos que se encontram no livro do profeta Ezequiel, capítulo 31, versículo 8, versículo 9. Estarei fazendo uma leitura somente desses dois textos no formato em português. O texto do versículo 8 começa nos dizendo assim: cedros não eram iguais, não lhe eram iguais. No jardim de Deus, juníperos fenícios nem eram semelhantes aos galhos finos dele, e platanos nem estavam como os ramos dele. Toda árvore no jardim de Deus nem era semelhante a ele, na beleza dele. Bonito o fiz com a grande quantidade as frondes dele, e se enciumavam dele todas as árvores do Éden, que no jardim do Éden, no jardim de o Deus. Então, nós temos aí a descrição desses dois textos bíblicos, no caso, que me levou a fazer este vídeo pelo seguinte motivo. Existe uma proposta feita e levantada por um determinado grupo religioso. A princípio, me parece um grupo que está muito grande no Brasil, e existem algumas congregações que se encontram distribuídas no país, aonde tem se proposto uma seguinte argumentação, que esses dois textos bíblicos são uma referência, uma prova viva da descrição de um ser angelical, no caso, uma referência a Satã, quando estava no jardim do Éden. Por expressões como ocorrem aqui no texto, como essa aqui, ó, Begam Elohim, no jardim de Deus, ou essa aqui, ó, Beyafé Yov, na beleza dele, ou ainda Yafé, bonito, Assitiv, bonito fiz. Expressões como essa, adjetivos como essa aplicado a este indivíduo, levam muitos a um entendimento errado, a uma interpretação equivocada de querer afirmar tal coisa, dizendo que esses dois textos descrevem uma sentença, no caso ali, uma aplicação dada, no caso, a um ser angelical. Esses dois textos bíblicos, associados dentro do contexto do capítulo 31, trazem uma descrição completamente diferente do que se tem proposto por este determinado grupo religioso, se é que não posso chamar de seita, pelo fato que muitas interpretações são feitas e aplicadas, induzindo muitas pessoas ao erro enganoso, a um erro estrondoso. Bem, o capítulo 31 do livro do profeta Ezequiel, no caso, quando ele recebe ali o oráculo divino da parte do Senhor, e ele propõe um discurso profético. Esse discurso profético, no caso, é dirigido diretamente ao Egito. É uma profecia contra o Egito. Esta profecia ela ocorre um pouco menos de 2 meses antes da destruição do templo. E esta profecia contra o Egito, ela é expressa na forma de uma parábola, que tudo se relaciona através de uma comparação do método comparativo com a Assíria. Então, dentro desse discurso profético, o profeta ali propõe claramente, dizendo que assim como a Síria teve os seus momentos de glória, foi vista como uma árvore frondosa, se comparando à árvore do Jardim do Éden, mas pela sua soberba, sua arrogância, teve sua queda. Então ela foi entregue na mão do poderoso, do mais poderoso dos pagãos, né, que foi o monarca caldeu Nabopolassar, pai de Nabucodonosor. E ali ela teve a sua queda, a sua ruína. Da mesma forma, está sendo proposto dentro desse discurso profético, no caso, proferido ao Egito, no caso, dizendo, olha, você vai sofrer esses mesmos danos. Mas mesmo assim, alguém pode se perguntar, mas por que então nós temos aqui expressões como essa, ó, no jardim de Deus, Begam Elohim? Bem, pelo simples fato que essa, no caso, dentro desta parábola, este jardim de Deus é uma representação da Síria, como estando no jardim de Deus. Mas é apenas uma comparação à árvore que representa o paraíso, no caso, a árvore do jardim do paraíso. No entanto, essa comparação foi sugerida também pelo fato de que o local tradicional do Éden estava dentro dos limites do Império Assírio.
Então, tudo se encaixa perfeitamente. Segundo a visão tradicional, no caso, é que o Jardim do Éden ficava localizado ali dentro dos limites do Império Assírio, no caso, né? Então, havia também a questão do Jardim do Éden, deve-se ficar claro que não há somente a descrição de um Jardim do Éden em todo o escrito do Antigo Testamento, mas tem mais de um do Jardim do Éden. Então, no caso, essa descrição ali é feita através de um método comparativo, usando a Assíria. Assim como a Síria se comparou a uma árvore frondosa do Jardim do Éden, no caso, e que nada se assemelhava a ela e teve a sua queda, né? Como eu já disse, foi entregue nas mãos do poderoso dos pagãos, né? O mais poderoso dos pagãos, o monarca caldeu Nabucodonosor, pai de Nabucodonosor. Assim também está sendo dito ao Egito, está sendo proferido esta sentença ao Egito. Por isso que uma leitura atenciosa do capítulo 31 já ajuda a entender a quem está sendo proferida esta sentença. O versículo 18, ele termina dizendo assim, ó, a quem você é assim em glória e em grandeza entre as árvores do Éden, contudo serás derrubado com as árvores do Éden, até as partes mais baixas da terra. Jazerás no meio dos incircuncisos com os que foram mortos à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor. Então, diz o Senhor Deus. Então, segundo o oráculo divino dado por Adonai, no caso, a Ezequiel, e o mostrando como assim que teve a queda, no caso, a Síria, assim também. O faraó teria a sua queda. O Egito teria também a sua queda. No caso, quando diz assim, ó, este é Faraó, deixando claro aqui a quem estava sendo dirigido esta sentença por parte do Eterno. O interessante é que um comentário diz assim, ó, sobre Faraó, sobre a expressão este é Faraó. Tudo o que falei nesta alegoria do Alto Cedro refere-se ao Faraó, rei do Egito, seus príncipes confederados e o povo calmete. Entende todo o capítulo do rei da Síria, sobre o qual ele permite que o Egito seja, no caso, imitado. E, portanto, neste versículo ele cita, ao mudar seu nome, uma história está sendo contada sobre você. O que se diz da Síria pertence a ti, ó Egito. Então, a sentença descrita em todo este capítulo, no caso, através desse discurso profético dada mediante o oráculo divino ao profeta, deixa claro, através desta parábola, através desse método, como se fosse uma parábola, no caso, aplicada ao Egito, dizendo que, no caso, esta sentença, tudo que foi proferido está dirigido ao Egito e não a um ser angelical, que os textos estão falando de um ser angelical, não. Essa descrição aqui são aplicadas, no caso, quando diz assim, ó, bonito, fiz, na beleza dele, um dado aqui, ó, aplicado no caso, esses adjetivos são aplicados, no caso, ao Egito, e não tem nada aqui de Satã, de ser angelical, de diabo, não tem nada disso aqui. Isso é tudo ficção de uma mente religiosa confusa. O que o texto está dizendo claramente é que este discurso profético foi dirigido, no caso, ao Egito, tomando ali como um método e uma parábola, um método comparativo, no caso, a Assíria. Como ela teve sua queda, também ali, no caso, mostrando que o Egito, da mesma forma, sofreria a sua sentença, ali, sofreria, no caso, a sua devida punição, certamente, né? Então, o que eu queria compartilhar com vocês nessa ocasião era isso, dizendo que esses dois textos não tratam de diabo, de Satanás, coisa nenhuma, né? É tudo uma loucura da mente religiosa, mas está falando ali, no caso, sobre uma questão dentro do discurso do capítulo 31 inteiro, uma referência dada ao Egito. Então, de modo simples, o objetivo seria isso, eu não vou aqui mais me delongar, né? E Deus abençoe suas vidas e até um próximo vídeo.